estávamos estudando, né? Então, na última aula gravada aqui, nós discutimos a respeito da forma de ligação desses motores, tá certo? Então, um motor de 6, 9 ou 12 cabos, um motor de indução. Uma vez que a gente conhece a forma de identificação dessas bobinas ou desses terminais e com o conhecimento associado da conexão delta e da conexão estrela, fica bastante simples fazer a ligação desses motores sem precisar consultar dado de placa, sem precisar decorar nada, simplesmente conhecendo a forma de identificação dos cabos e os conhecimentos associados em delta e estrela, tá? Deixa eu só adicionar aqui um slide aqui. Opa! Aqui. Vou limpar isso aqui tudo. Vejam só, gente. Um motor de 6 fios, motor de 6 cabos, tá bom? Sempre vai ser assim, tá? Então nós temos aqui a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Beleza? Não liguem, ficou meio torto aqui, mas que escrever nessa mesa digitalizadora aqui não é nada simples, tá? Então, aqui os terminais da bobina, tá bom? E uma regrinha lá que a gente tem que sempre lembrar é a regra do ponto, tá? Ou a gente pode chamar como sendo o início de bobina, começo de bobina, não importa. O que importa é que, dependendo do sentido de enrolamento dessas bobinas aqui, e de acordo com o sentido da corrente, o fluxo magnético criado pelas bobinas vai ser de tal forma que, associado ao fluxo produzido pelas outras duas bobinas, vai ter o campo magnético girante. Então, se eventualmente a gente inverte esses cabos aqui de qualquer uma das bobinas, o campo magnético não é mais girante, né? E a gente vai ter em certos momentos em que o fluxo de uma bobina vai estar tentando anular o fluxo da segunda bobina, tá bom? Então, por isso, a gente precisa padronizar essas questões aqui, ó. Vai ter internamente, quando se constrói a bobina, é basicamente isso. É o início da bobina, o começo da bobina e onde não tem o ponto final da bobina, tá? A forma de identificação desses cabos, sempre. Aqui é um exemplo de 6 pontas, tá? Então vejam só, sempre vai ser assim, ou terminal 1, terminal 2, terminal 3, 4, 5 e 6. Ah, mas não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá no motor que eu tenho. Tá? E normalmente os originais eles não usam mais essa numeração, essa identificação numérica. Normalmente está vindo agora com o 1, V1 e W1. Nos outros terminais aqui, o 2, V2 e W2. Tá bom? Então, 1 e 4 vai ser a mesma fase, ou a letra U. O 1 e o 2 a mesma fase. V1 e V2 segunda fase e W1 W2 a terceira fase. Vai ter a mesma regra. Beleza, gente? Para a gente fazer a ligação em delta, tá bom? Esse motor ele é 220/380. A gente já sabe que em 220 é delta e em 380 é estrela. Não preciso decorar nada. A única coisa que eu preciso saber é o que? É saber fazer a ligação delta. Ligação delta eu posso fechar aqui, posso fechar aqui e posso fechar aqui, tá certo? De tal forma que os cabos de saída vão estar aqui, ó. Beleza, gente? Ou seja, para a fase 1,
No caso desse motor de 6 pontas, eu vou ligar o fio 1 mais o 6, ou o U1 mais o W2. Para a fase 2, mesma coisa, vai ser o 2 mais o 4, ou o V1 mais o 2. E a fase 3, igual, vai ser o 3 mais o 5, ou W1 mais V2. Beleza, gente? E se for um motor de 12 pontas, basta vocês duplicarem, né, essas bobinas aqui, colocar embaixo aqui, né, e saber fazer a ligação delta estrela e ainda série paralelo. Simples, tá? Então, beleza. No caso de um motor de 6 terminais, de 6 fios, tá? No caso de um motor de 6 pontas, é bastante comum na prática, né? Principalmente quem de vocês aí já trabalha na manutenção industrial, em que precisa fazer com bastante frequência a ligação de motores, a substituição de motores ou a manutenção de motores, é comum acontecer de os cabos perderem a identificação, tá certo? Por algum motivo os cabos, tá aqui o motor, aqui o pé do motor, o eixo aqui, e aqui vamos supor assim os fios, só os 3 fios, tá? Se for 6 fios, simplesmente coloca os 6 fios. Alguns tipos principalmente quando o motor já foi recondicionado, o dono da oficina lá, a pessoa que fez a identificação dos cabos, ele coloca uma anilha aqui no fio. É só uma identificação. Então é uma anilha nesse fio aqui que vai dizer se é o fio 1, se é o fio 2, se é o fio 3, ou é o U1, o W1, o V2, sei lá, tá bom? E por algum motivo, pode ser que aconteça o quê? Alguém vir e cortar esse fio, vai fazer uma certa manutenção, vai fazer alguma coisa, e não percebe que tem a identificação do fio, vai lá e não quer desconectar, não quer tirar a ligação aqui, ele simplesmente vem aqui e corta o fio, tá certo? E se perde essa identificação. E aí, que fio que é esse aqui? É o 1, é o 2, é o 5, é o 6, beleza? Se for só um, se tiver 6 fios e só um faltando identificação, é simples. Mas se ele faz isso para todos, ele vai lá e cortou todos os fios do motor e todos perderam a identificação. E aí? Tá certo? Então, isso não é tão difícil de acontecer no dia a dia da manutenção. E se tem 2 alternativas para poder fazer novamente essa identificação dos fios. Tá certo? Primeiro, é levar para uma oficina especializada, de tal forma que essa oficina vai fazer o quê? Vai desmontar o motor, vai trocar os cabos de saída internamente e vai remarcar, tá? De acordo com a ligação interna lá nas bobinas, a oficina que recondiciona, né, que rebobina, ela consegue identificar, dependendo da posição que está a bobina, o fio de saída, ele consegue identificar se aquele fio é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Outra alternativa que não precisa a gente desmontar o motor, que não precisa fazer nada, né? E desde que tenha comprimento o suficiente ainda para poder fazer ligação do motor, é fazer da seguinte forma. Primeiro passo é a gente, imaginem só, o motor está lá, 6 fios, sem identificação nenhuma. Tá, os 6 fios aqui, sem identificação nenhuma. O primeiro passo é a gente fazer o quê? A gente pegar um multímetro, um ohmímetro, né, na escala de continuidade e separar as bobinas por pares. Eu vou fazer o quê? A gente vai pegar um multímetro aqui, ó. Aqui o multímetro com os seus cabos, e eu vou pegar os cabos desse multímetro, as ponteiras aqui, ó, e vou ligar esse fio aqui e vou procurar qual que é o seu par.
No caso, qual indicar, por exemplo, aqui, indicou a continuidade com esse aqui. Significa o quê? Que esses dois fios aqui, ó, um deles é começo, o outro é final. A gente está identificando os pares, começo e final. Eu ainda não sei se ele é o 1 ou ele é o 4. Eu só sei que um deles é 1, o outro é o 4. Beleza? Mas não sei qual que é qual ainda. E estou identificando os pares. Aí depois eu vou apagar aqui e vou para um segundo fio. E a gente vai procurar novamente qual que é o par. Cruzou com esse aqui, ó. Com esse aqui cruzou continuidade. Eu sei que esses dois fios, um deles é o começo ou o final. Ou um deles é o 5, o outro é o 2. Ou o 2 e o 5. Eu não sei qual que é qual ainda. Eu não sei qual desses dois fios é o 5, ou é o 2, ou é o começo, ou é o final. A gente não sabe ainda. No entanto, eu consegui separar por pares. Eu passo uma fita isolante entre eles lá, separo esse aqui é o par 1, par 2, par 3. A gente consegue identificar. Beleza? Vamos separar por pares. Depois, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ligar aleatoriamente. Eu vou supor que eu vou colocar uma identificação. Vou supor que esse aqui é o fio 1. Vou colocar uma fitinha crepe ali, alguma identificação que seja. E vou supor que esse aqui é o 4. Lembre lá, a gente tem os 6 fios de novo. Supondo que eu separei por pares. Então esse aqui é um par. Aqui é o segundo par e aqui é o terceiro par. Eu vou supor que esse aqui é o 1 e eu vou supor que esse aqui é o 4. Tá bom? Depois, eu vou supor que esse aqui é o 2 e supor que esse aqui é o 5. E o outro, vou supor que esse aqui é o 3 e eu vou supor que esse aqui é o 6. Tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar fazer uma conexão que é fazer o quê? Vou pegar o fio 4 e o meu suposto 5. O meu suposto 4 e o suposto 5. Vou ligar eles junto, tá bom? E vou pegar um multímetro e vou medir no suposto 1 e no suposto 2. Vou medir tensão aqui. Medir tensão não. Vou aplicar tensão aqui. Nós vamos aplicar tensão aqui, ó. Beleza? Vou colocar 220 volts ali. Tá bom? E aí eu vou fazer o quê? No meu suposto 3 e no suposto 6, nesses fios aqui, ó, que estão isolados ali, não estão soltos ali ainda, nós vamos pegar e vamos colocar um multímetro na escala de voltímetro. Vou medir essa tensão aqui, ó. É conforme está aqui no esquema. Tá bom ou não? Se eventualmente tiver tensão, se eventualmente aparecer lá 10 volts, 20, 30, 50 volts de tensão, e essa tensão é uma tensão induzida pelo efeito de transformador, tá? Se aparecer tensão, esses fios, um desses terminais aqui está trocado. Esse, por exemplo, aqui, ó, não é o 5, e sim deveria ser o 2. E aqui não é o 2, e sim deveria ser o 5. A gente vai ter que trocar um desses terminais aqui. Vamos supor que essa aqui está certa, tá? Vamos supor que esse aqui está ok, e esse aqui está invertido. Eu vou ter que trocar os dois fios. E aí eu refaço a mesma ligação. Ou seja, vou ligar o 4 com o meu, agora não mais suposto, com o 5 que eu encontrei, e vou ligar o 220 no 1 e no 2. E vou medir a tensão de novo aqui, ó. Se eventualmente não tiver tensão induzida, ou se a tensão for uma tensão residual, ali, um ruído, né? Significa o quê? Que a minha numeração, a identificação dos meus cabos está correta, tá certo? E aí eu posso fazer a identificação permanente. Esse aqui vai ser o fio número 1, ponto. Esse aqui vai ser o fio número 4, acabou, não fala mais nisso. Vou colocar uma identificação permanente. Da mesma forma, o fio 5 aqui e o fio 2 aqui. Vai ser identificação permanente agora. Tá bom, gente?
Beleza, e para descobrir o fio 3 e o fio 6, eu ainda não descobri se isso aqui é o 3 ou 6 mesmo, tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou ligar o meu 1, que eu já encontrei, que está certo, e vou ligar com o suposto 3. Suposto, eu não tenho certeza que é o 3 ainda. E vou ligar o 4 com o suposto 6. Vou fazer a mesma ligação e vou medir a tensão no 2 e no 5, que eu já sei que isso aqui está certo, tá bom? Se a tensão aqui aparecer, se tiver tensão, esse aqui não é o 3, e sim deveria ser o 6. Se aparecer tensão, esse aqui não é o 6, tá errado. Esse aqui é o 3. Beleza? Se não aparecer tensão, significa que a identificação que eu tinha feito antes estava certa. Vamos de novo aqui só para não confundir. Fiz essa ligação com o meu suposto 3 e o suposto 6 e não apareceu tensão nenhuma. Eu medi a tensão aqui no 2 e no 5, está com 0, 1, 2 volts, uma tensão residual. Significa que essa identificação suposta está ok. Posso fazer a identificação permanente. Da mesma forma aqui, posso fazer a identificação permanente. Ah, não deu certo. Apareceu tensão aqui, apareceu 30, 40, 50 volts nesse multímetro. Significa que essa identificação que eu achei que era, esse fio que eu achei que era 3, ele não é o 3. E sim, ele é o fio número 6. Esse 6 que eu achei que era, ele não é o 6. E sim, é o fio número 3. Tá bom? E aí agora eu posso fazer a identificação permanente. Acabou. Posso fazer a ligação delta estrela normal e refazer as identificações dos cabos. Algumas nomenclaturas utilizadas para motores, né? Spira, acho que todo mundo já está careca de ouvir falar, né? Que é definido como sendo uma volta completa de um condutor, tá bom? A bobina é o conjunto de espiras interligadas em série e um grupo é um conjunto de bobinas. Ou seja, se eu faço uma volta é uma espira, se eu faço 10 voltas é uma bobina com 10 espiras, tá certo? E se eu faço assim, faço uma bobina com 10 espiras, depois mais outra bobina com 10 espiras, depois outra bobina com 10 espiras. Eu tenho um grupo de 3 bobinas. Beleza, gente? E a ranhura... E a ranhura é o espaço lá que a gente aloja, né? Faz a instalação dessas bobinas. E vejam só, a especificação correta do motor, quando a gente vai dimensionar o motor, eu preciso ter o pleno conhecimento de algumas características desse motor e da rede de alimentação e das características de carga para fazer o correto dimensionamento, tá certo? Porque se você não tiver essa ciência, né, não tiver esse conhecimento, tu vai instalar um motor, né, sem conhecer algumas características e eventualmente pode ser que você esteja fazendo a ligação ou a aplicação equivocada, que esse motor ele vai ter, em vez de ter uma vida útil de 5, 10, 15 anos, muito rapidamente ele vai queimar, ele não vai funcionar corretamente, ou você pode estar superdimensionando o teu sistema e ainda causando prejuízo por questões de baixo fator de potência e baixo rendimento do motor, tá certo? Como assim? Se na aplicação eu conheço a característica de carga e exige um motor de 10 cavalos, tá? 10 CV, e eu colocar um motor de 30 CV, qual que é o problema disso? O problema é que você vai ter um investimento muito maior, tá certo? Um motor de 30 CV é muito mais caro do que um motor de 10 CV. Tu vai ter baixo fator de potência, baixo rendimento desse motor, vai estar desperdiçando energia elétrica devido a essas características, tá certo? E tu tem lá um super motor para uma aplicação que exige 1/3 daquela capacidade, tá certo? Então, não é uma engenharia eficiente, né? Você está gastando muito dinheiro para comprar ou para uma solução que não precisaria todo esse investimento, tá?
E além disso, a instalação, a manutenção e a operação correta são imprescindíveis, são importantíssimos para o bom funcionamento do motor. Tá certo? Não só saber instalar ou saber ligar, tu saber operar esse motor de forma correta e saber fazer as suas respectivas manutenções. Tá certo? E a falta desses de conhecimento ou a falta de proteção para esses motores ou alguma característica que eventualmente não esteja adequada faz com que o motor tenha a sua característica danificada, o motor queime. E quando se queima o motor, quando a gente fala em queimar o motor, é efetivamente queimar, olha só. O enrolamento, o bobinamento aqui, ó, ele torrou, ele queimou. O que é isso? Ele teve uma elevação de temperatura, tá certo? Sendo que essa elevação de temperatura fez com que ultrapassasse a classe de isolação, o quanto o isolante consegue suportar, de tal forma que ele degrada, ele derrete, ele estraga, né? E faz com que as bobinas ou as espiras entrem em curto e ainda entrem em curto com a carcaça, com o núcleo. Tá certo? De tal forma que tem um curto-circuito aí e o motor para de funcionar. Tá? Então a gente vai ver alguns tipos de queima de motor, né? E algumas, digamos assim, algumas sugestões de causas. Tá? Porque o que acontece? O motor, ele pode, dependendo do tipo, da forma como o motor queima, como o enrolamento queima, danifica, tem um indicativo, uma sugestão da sua causa. Tá bom? Olha só, nesse caso aqui, houve um curto entre espiras, ó. Pode ver, ó. Olha aqui, ó. Bem que assim tem um curto entre espiras, tá certo? O que pode causar um curto entre espiras? Um curto entre espiras pode ter influência desde a entrada de objeto, sei lá, entrou uma fagulha metálica ali que danificou aquelas espiras. Pode ter associado a umidade, então entrou água e a água exatamente naquelas ranhuras ali e entrou em curto, tá certo? Pode ter inclusive falha na fabricação ou na rebobinagem do motor, de tal forma que já tinha uma falha na isolação aqui e associado à poeira, associado à umidade, né? Fez com que a umidade mais a poeira, né, associada à falta de isolação, causasse um curto entre duas espiras, e esse curto entre duas espiras fez com que circulasse mais corrente nessa bobina, e mais corrente na bobina faz com que esquente mais, que esse curto entre espiras ele vai se alastrando, ele vai aumentando, de tal forma que logo toma conta e o motor para de funcionar. Tá? Ou seja, a evolução do curto entre espiras, muitas das vezes chega a bobina curto-circuitada. Tá certo? Então começa, não necessariamente, pode ser, a bobina não houve curto entre espiras e já curto-circuitou a bobina inteira. Tá bom? Principalmente quando acontece aqui no meio da ranhura. Pode acontecer. Mas se houve um curto entre espiras, é muito provável que esse curto entre espiras ocorra uma evolução para uma bobina curto-circuitada. E a evolução da bobina curto-circuitada é queimar o enrolamento todo. Tá bom? Aqui, ó, houve um curto entre fases. Como assim? Essa bobina aqui, ó, esse conjunto de bobina aqui é da fase A, por exemplo. Tá? Ou estava associado à fase A. Preto não, porque ali o queimado já é preto. Né? E esse conjunto de bobina aqui, ó, ele está associado à fase B. São duas fases diferentes, de tal forma que existe uma diferença de potencial daqui para cá, ó, entre as duas fases, né? Se for um motor de 380, entre as espiras da fase B e as espiras da fase C tem 380 volts de diferença de potencial. Por isso que existe essa isolação aqui, ó, estão vendo? Deixa eu pegar aqui um verde. Essa isolação aqui, ó, que é essa mais branca aqui, né? É o que? É uma cartolina, uma isolação que se coloca no meio para separar a bobina da fase B com a bobina da fase C. Tá? E se eventualmente houve uma falha nessa isolação, tá? E essa falha da isolação
pode acontecer por umidade, pode acontecer por falha no próprio processo, pode acontecer por um surto de tensão, tá certo? Um surto, uma descarga atmosférica. Esse surto de tensão pode fazer com que rompa a isolação e inicie um curto entre fases, tá bom? Da mesma forma como o surto ou pico de tensão, né? Esse surto, esse rompimento da isolação pode acontecer entre as cabeças das bobinas aqui, ou pode acontecer no início da ranhura aqui, ó. Houve um surto e esse surto ele vai, se for danificar, vai danificar a parte mais frágil do motor. Aonde que é? Aonde eventualmente possa ter mais umidade associada à poeira, uma falha na isolação, tá certo? Ou já ter o isolamento já degradado, que associado a esse surto de tensão possa estragar de vez, né? Beleza, gente? Aqui, curto na conexão. Aqui é a conexão do quê? Conexão do quê? Quando a gente olha aqui, ó, estão vendo que tem essa parte amarelada aqui. Aqui, ó, seria, por exemplo, o início de uma bobina, o começo da bobina que está sendo ligada com alguma outra bobina, tanto começo ou quanto final. Está sendo feita a conexão, é a conexão dessas várias bobinas. E essa conexão é feita normalmente dessa forma, tá? É feita uma emenda, tá? E na ponta dessa emenda tu faz uma solda, de tal forma que tu consiga garantir a plena conexão desses cabos. E se eventualmente por algum defeito, algum problema, tá? Surto de tensão, umidade ou um próprio mau contato nessa conexão aqui, ó, o mau contato vai fazer o quê? Um indicativo de elevação de temperatura, sobreaquecimento localizado, tá? De tal forma que isso aqui vai esquentando nesse ponto aqui e vai derretendo, vai se alastrando, né? Onde acaba tudo resulta na queima do motor, tá? Aqui um curto, ó, vejam só, na saída da ranhura, tá? Da mesma forma pode ser um surto de tensão, pode ser umidade, falha na isolação, a própria elevação de temperatura, tá? N causas. Pode ter entrado, não ser feita a correta limpeza desse motor aqui no processo de fabricação, de conserto ou da própria manutenção e ficar alguma coisa aqui que possa eventualmente danificar, ou na hora de você montar um motor ou desmontar. Como a gente já falou, esse núcleo aqui ele é laminado, certo? São chapas, são lâminas. E no processo de você colocar o rotor ou retirar o rotor, pode ser que bem na ponta aqui, ó, você acabe, como é uma peça pesada de motores maiores, né, você tira aquilo ali e ao tirar o rotor, pode ser que você, sem querer, arraste aqui, ó, e puxe parte dessa lâmina para fora aqui, ó, de tal forma que essa lâmina acaba encostando nos enrolamentos. E se ligar com essa lâmina encostada aqui, é batata, é curto-circuito, né? No mínimo, tu vai energizar a carcaça, tá? Olha só, quando se queima, tá? Partes de bobinas, ó, algumas bobinas, vejam só, desse motor aqui ou desse aqui, ó, algumas bobinas estão queimadas e outras não. Isso dá um indicativo do que? De ou desbalanceamento de tensão, você tem um sistema desbalanceado, tem uma fase 1 380, fase 2 390 e fase 3 330, tá? Ou um indicativo de falta de fase. Se a gente ligar o motor com tensão nominal e apenas duas fases, fisicamente tu não tem a formação do campo magnético girante de módulo constante, né? E se tu não tem a formação do campo magnético girante de módulo constante, a potência nominal ou conjugada desse motor cai drasticamente, tá certo? De tal forma que o motor fica fraco, né? E o motor ficando fraco, ele vai ter sobrecarga e sobrecarga vai causar a queima desse motor. Beleza, gente? Mas e por que algumas das bobinas não queimaram? Justamente a fase que faltou, né? Não vai queimar,
porque não tem circulação de corrente. Vai queimar as fases que ficaram energizadas. Então, se o motor está ligado em estrela e... olha só. Se está ligado em estrela. Está aqui. E, eventualmente, a gente perdeu essa fase e está ligado só essas duas aqui, ó, o que vai acontecer? A corrente ela vai ficar circulando entre essas duas fases. Certo ou não? E nessa fase aqui, ó, não vai ter corrente nenhuma circulando. E justamente essas duas aqui, a fase 1 e a fase 2, vão queimar e a fase 3 vai ficar intacta porque não tem circulação de corrente. Tá bom? E se for em delta? Se for em delta, olha só. Tem aqui e tem aqui. Tem a fase 1, fase 2 e a fase 3. Se eventualmente a gente ligar aqui, ó, nessas duas fases e por algum motivo perder essa terceira fase, essa perda ou essa... Olha, eu digo para vocês que mais da metade das causas de queima de motor, tá? Mais da metade não digo, mas assim, ó, a maioria dos motivos de queima de motor é sobrecarga, sobreaquecimento, tá? Rotor travado, sobreaquecimento, sobrecarga, maioria, tá? Então tá, e se a gente pegar e ranquear, a maioria esmagadora é sobrecarga do motor, tá? Rotor travado, estourou o rolamento, enfim. Logo em seguida, uma das mais comuns, né, causas de queima de motor é por falta de fase, tá? E olha só, quando o motor está ligado em delta, o que acontece? Se a gente não tem essa ligação aqui realizada, vocês concordam que aqui nós vamos ter os 380, por exemplo, nessa bobina, e essas outras duas bobinas aqui, ó, elas vão estar ligadas em série, tá? E em paralelo com essa aqui. Então aqui eu vou ter 380 e nessas duas eu vou ter, aqui vai ter, sei lá, 190 e aqui também 190. Uma tensão muito menor, não é? Além de não ter a formação do campo magnético girante, nós vimos lá nos fundamentos das máquinas elétricas que o torque ou conjugado do motor depende da relação quadrática da tensão aplicada. Tá certo? Ou seja, se tu tens uma tensão menor ou tem uma queda de tensão aplicada ao motor, o conjugado ele vai diminuir quadraticamente. Tá certo? Ou seja, o motor vai ficar fraco. Então, se está em delta e o motor está com falta de fase, o motor vai ficar fraco e vai queimar. Olha só, aqui na ligação estrela, queimou essa bobina, queimou essa, queimou essa, queimou essa, ó, uma, duas, queimou 4 bobinas, certo? Um total de 6, queimou 4, ficou... Tem mais bobinas aqui. 1, 2, 3... Bom, enfim. Se for ligado em estrela, o que eu quero dizer é o quê? É que 2/3 das bobinas, do total do número, independente do número de bobinas que tenha, 2/3 do número de bobinas que tenha vai queimar e 1/3 vai ficar desligado, vai ficar sem queimar, sem estar danificado, certo? Se for em delta, da mesma forma, vejam só, como essas duas bobinas aqui estão em série, o que vai acontecer? Essas duas bobinas aqui, essa bobina vai queimar e essas duas não. Na ligação estrela, tu vai ter 2/3 das bobinas queimadas e uma não. E na ligação em delta, 1/3 da bobina vai queimar, do total de bobinas vai queimar e os outros 2/3 não. Vejam só, nessas duas aqui, ó, a ligação em delta queimou menos bobinas do que a ligação em estrela. Mas as duas causas são por falta de fase. Beleza? Rotor travado e sobreaquecimento estão diretamente associados. Tá? Então o sobreaquecimento vai acontecer como? Sobrecarga no motor. O motor é de 10 CV e eu estou extraindo, ou o motor é de 10 kW, e eu estou extraindo dele 12, 15, 20 kW, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente maior, uma corrente excessiva circulando nos enrolamentos, e essa corrente excessiva vai fazer com que
aumente a temperatura, degrada a isolação e queima o motor. Tá certo? O rotor travado é o caso extremo, de tal forma que o rotor travado, no enrolamento do nosso motor, vai estar circulando naquela corrente proveniente ao IP pelo IN, tá certo? Ou seja, vai ficar circulando a corrente de partida do motor. De tal forma que não dá minutos, entende? Em poucos segundos, o motor acaba fumaceando e acaba deteriorando a isolação e o motor queimando. Aqui as principais causas, né? Ou causas não, digamos, os principais indicativos que podem ter causado esse defeito. Então, por exemplo, aqui, ó, curto entre fases. O curto entre fases. Né? O curto entre fases pode acontecer por contaminação interna do motor, caiu graxa na hora de reengraxar o motor, caiu graxa lá no enrolamento, ou você foi fazer um processo de reimpregnação, que é o que? Tu passar verniz novamente, né? Para tu refazer ou garantir a isolação do motor, ou refazer o processo, né? O reisolamento do motor. E nesse processo ali tu deixar cair algum solvente, não sei, alguma coisa que deteriora a isolação do motor, né? A degradação do material isolante por ressecamento. Esse ressecamento aqui, ó, ele acontece quando tu tens sobreaquecimento, tá certo? Quando eu falo para vocês que degrada o isolamento, vejam só, se a gente pega um papel isolante, aqui tem uma folha normal, né? Mas pega um papel isolante. Esse papel isolante, ele tem, aplicado principalmente em máquinas, ele tem que ter a característica de ter flexibilidade, tá? Por quê? Porque eu vou ajustar num canto, a ranhura, normalmente o papel isolante ele tem que se adaptar à ranhura, tá certo? E quando eu esquento demais esse papel isolante, ou esse material isolante, ele vai ressecando, de tal forma que ao vibrar, ao fazer uma manutenção ou fazer qualquer coisa, ele quebra, ele trinca, tá certo? E aí associado à poeira, à umidade, pode causar a queima do motor, tá certo? Vamos aqui, ó. Falta de fase, por exemplo, né? Na falta de fase, ó, é muito comum acontecer, muito comum acontecer, mau contato em chave. Por exemplo, pega lá um contator. Contator nada mais é uma chave trifásica, tá certo? Sendo que é uma chave trifásica que foi projetada para fazer o chaveamento de cargas. Então, quando eu ligo o contator, ao fechamento dessas chaves aqui, aí eu vou desligar o motor e a abertura dessas chaves. E toda vez que acontece o chaveamento ou abertura dessas chaves, acontece um faiscamento e, consequentemente, a degradação ou a erosão desses contatos. Vai gastando, tá? Associado a poeira, umidade, né? Vocês já perceberam que poeira e umidade são inimigos, né? De máquinas elétricas. Mas, então esse desgaste, vamos supor aqui, ó, se ao fechar essas chaves, fechei a chave 1, fechei a chave 2 e a chave 3, na verdade esse chaveamento acontece simultâneo. E ao fechar a chave 3, houve um mau contato, não fechou bem fechado. Teve um mau contato ali que fez com que a fase 3 não acionasse. Se eu não tiver nenhuma proteção, o motor vai queimar por falta de fase, porque tem a fase 1, tem a fase 2 e a fase 3 aqui está com um mau contato. Beleza? E pode queimar o motor. Então, ó, mau contato nas chaves, contator, disjuntor, mau contato em emendas, em conexões. Queima de fusível, se a gente faz a proteção de um motor por disjuntor, quando tem uma sobrecorrente, por algum motivo, ou um curto-circuito, essa sobrecorrente faz com que ocorra a abertura dos três polos, das três fases. Se a gente faz a proteção associada a fusível e a sobrecorrente ou o curto-circuito acontece em uma fase só, é muito provável que o fusível somente daquela fase vai queimar. Então, se queimar um fusível e os outros dois ficarem
intactas e não tiver nenhum dispositivo de proteção, o motor vai ficar com duas fases, vai ficar com falta de fase e vai queimar. Tá certo? Beleza, gente? Então, a princípio, a respeito dessas características principais de máquinas elétricas, é isso, tá? A minha ideia é fazer uma complementação com aulas práticas, né? E a gente vai estudar alternativas para viabilizar essas aulas práticas ainda, tá bom? Mais adiante eu vou gravar um outro vídeo aí a respeito de manutenção mecânica e manutenção elétrica de motores, né? E o comissionamento para motores elétricos. Então, o que normalmente a gente tem que tomar o cuidado, o que normalmente a gente precisa ter atenção na hora de energizar a primeira vez um motor, tá bom? E depois de energizar, depois de ter trabalhado deixado em operação, alguns ensaios ou alguns testes que estão associados à manutenção tanto elétrica quanto mecânica do motor. Tá bom, gente? Então até a próxima aula. Um abraço.